Olá, senhores, aqui é o Mocho. Novamente, então, para mudar, né, um pouco o paradigma, né, o panorama, eu acho que eu já tinha falado que eu ia fazer algum vídeo sobre isso, só que eu não estava sabendo como começar apropriadamente. Mas aí, o vídeo em questão, provavelmente ele vai girar no mesmo cerne, que é a arte, só que eu acho que eu vou falar de partes diferentes da arte e talvez de coisas que sejam mais abstratas e subjetivas para vocês entenderem, né? Porque não dá para explicar coisas abstratas de um jeito lógico, né? É muito difícil fazer isso, né? E muitas vezes desenhar é isso, né? Às vezes não é só técnica, né? Não é só você ter técnica, tem a parte do feeling, né? Da intuição, dos sentimentos, né? Então você tem que ter, querendo ou não, uma sensibilidade artística, né? Que eu não sei se todo artista tem, né? Mas parece. Não que eu seja algum artista, até porque eu nunca lancei nenhum HQ. Tô tentando lançar um e-book, né? Ilustrado. Mas, tirando isso, nunca lancei nada, né? Então, tipo, eu seria um pseudo quadrinista, um pseudo artista, sei lá. Dizem que eu sou, né? Eu não me considero. Mas isso também é muito sobre mim, né? E sobre como eu me enxergo, que não é um jeito muito bom. Mas enfim, pra começar, eu tava vendo um negócio. Eu vi no X, né, em minha defesa, não era pseudo coisas, era tipo a opinião do cara. E aí iremos dissecar um pouco essa opinião sobre algumas coisas que eu até que concordo e coisas que eu acho bobagem. Assim, eu primeiro que eu acho que ele é muito sem o que fazer, porque, tipo, ele vai escrevendo. Como é que é? Thread, sei lá como chama aquela porra em inglês. Aí ele escreve um bocado, e tipo, porra, porque você escreveu tudo logo, tudo assim, pra ficar logo um diacho de um textão, não, ele sai, né, escrevendo tudo um bocado, tipo, a maioria dos comentários é o dele, acho que só tem mais dois comentários de alguém comentando de outras pessoas, comentando, mas a maioria é tudo dele, e ainda tava tudo em espanhol, né, eu tive que dar uma traduzida, tem coisa que você entende, tem coisa que não, né, ai, que raiva. Mas ele falou os negócios interessantes. É porque agora, né? Não sei se é porque eu comecei a assistir. Aí fica me recomendando essas bestagens de mangaká brasileiro. Tipo, mangaká, mangá brasileiro. Não tem isso de mangaká, mangá brasileiro. É quadrinho. Tipo, você não é japonês. Você não nasceu no Japão. Por que raios você chamaria de mangá se você não é japonês? Isso é estranho. É tipo você nascer em um lugar, você fazer parte de um povo, e aí você quer, porque quer se mudar para outro lugar, fazer parte de um povo que você não parece, você não tem sangue de lá, aí você quer falar a língua deles, se vestir que nem eles, e ainda quer que eles aceitem que você é que nem eles, mas você não é. Isso é estranho, você já parou para perceber como é que isso é estranho? Isso é muito estranho, cara. Isso é uma coisa do otaku, né? Que ele até fala como os otakus, né? São fãs, né? Que pega e começa a tentar fazer, entre aspas, um mangá. É quadrinho, não é mangá. E aí eles meio que vêm com essa mentalidade de querer revolucionar, de criar coisas novas, quando na verdade já existe, né? A indústria já existe. Por que não é certo chamar de mangá? Porque mangá é uma palavra japonesa para dizer quadrinho. Qualquer quadrinho para um japonês é mangá, do mesmo jeito que qualquer quadrinho para um coreano seria um manhwa. Ou para um chinês é manhwa, né? Manhwa também é parecido, é manhwa. É manhwa, parece, para um chinês manhwa. Entendeu? Então pra gente aqui seria quadrinho. Não é porque você se inspira no traço. Aí tem isso, ele também fala, os caras se inspiram no traço. É que realmente eu acho também o traço, especificamente, né? Nem do asiático, é do japonês, né? Pra mim é os melhores na minha opinião. Tem traço de manhwa, né, do coreano, que é bonito. Já vi uns de chinês também, que é bem da hora. Mas eu particularmente prefiro o japonês e eu acho o japonês mais foda. Especificamente eu acho o japonês o mais foda. E também tem, né, que eles pegam, né, eles pegam
Além dele estar, né, tentando simular o traço, né? E tem aquela de identidade, né? Eu quero ter um traço, eu quero ter um traço, eu quero revolucionar, que não sei o quê. Aí eles pegam e escrevem, né? Da esquerda pra direita, que é o sentido que eles escrevem lá no Japão, né? Acho que na Coreia eles fazem no sentido ocidental, né? Até porque o manhwa é como se fosse realmente um quadrinho, né? Porque o jeito que eles fazem é muito similar, né? Quando eu falo um quadrinho assim, um quadrinho ocidental, né? Porque vem o cara que desenha, vem o cara que faz cenário e vem o cara que pinta. Do mesmo jeito que é com HQ, né? E aí eles fazem o mesmo sentido, né? Só que não faz sentido você fazer aqui, porque lá tem um sentido, é o jeito que eles lê, né? Tipo, eles não querem mudar isso, é a cultura deles. Pra eles funciona. Então, tipo, eles lêem assim, né? Então, qual o sentido de você já tá imitando, né? O traço dos caras e você ainda quer pegar, né, o rótulo, né, o jeito que eles chamam, e ainda quer escrever igualzinho eles escrevem. Pô, se é algum japonês, você não é japonês, né? O cara é latino-americano, americano, fica dando uma dessas como se ele fosse japonês, como se ele fosse um asiático. Isso é estranho. O correto seria falar quadrinho. E já existe essa indústria, né, aqui nas Américas, né? Por exemplo, as HQs, histórias em quadrinhos. Até aqui no Brasil já teve, né? Porque aqui é mais fraco. Por exemplo, Turma da Mônica. Tem aquelas tirinhas do Ziraldo, né? Mafalda, como é que é? Malfada, sei lá. O Menino Maluquinho. E tem o bocado também latina, né? Também. Tem o Calvin lá também. Tem o... É a Malfada, né? Agora eu só não sei se é brasileiro, Malfada, sei lá. Mas tem quadrinhos. E às vezes eles também eram feitos em preto e branco, né? Nem sempre foi colorido, né? E os japoneses também se inspiram, né, em obras ocidentais, né? É como se agora a nova geração, né, entre aspas, estaria se inspirando mais nessas obras, porque eles cresceram assistindo, né, anime e tudo mais, e consumindo mangá, né? Aí seria esse o argumento do cara, né, do porquê eles estarem... realmente, eles estão se inspirando, mas, tipo, não faz sentido você chamar de mangá, você não tá fazendo mangá, não é mangá, é quadrinho. Você tá fazendo histórias em quadrinhos. Não é porque você se inspira em um traço que outras pessoas até se inspiram também. Tem gente que faz cartoon, que faz HQ, que se inspira nos mangás, né, que são os quadrinhos japoneses, pra fazer também, né? Então, tipo assim, não faz sentido. Ah, eu tô fazendo mangá. É que minha vida é de mangaka. Você não é mangaka. Você não tá. Aí tem esse negócio de Shonen Jump, que eu vou entrar na Shonen Jump e vou revolucionar a minha história, que não sei o que. E realmente ele tá certo, tem um pouco de megalomania, né, dos caras. Que na verdade o passo é bem simples, né? É só você pegar a indústria que já existe e tentar reviver ela, né? Porque ela tá meio morta, mas ela ainda existe. Ou sei lá, você virar um cara independente, um underground e fazer, né, sua própria banca, né? Sua própria editora e chamar outros caras pra fazer com você, né? Porque já existe indústria de quadrinhos aqui na América, né? Então é uma lógica, é um pensamento meio estranho, né? Do meu ponto de vista. Por isso que eu não compactuo. Eu sou tipo assim. Os caras são criminosos, né? Tá cometendo crime. Eu tenho envolvimento, né? Com o crime. Mas eu não quero ser os criminosos, né? Eu tenho alguma relação ali, algum envolvimento, mas eu não faço parte do crime nem dos criminosos, né? É a mesma coisa do otaku. Eu não me considero otaku. Ah, eu sou otaku, vou bater no peito. Eu já fiz essa palhaçada, essa panacea. Hoje em dia eu não faço. Não, eu não sou otaku. Ah, você vê. Eu sou um fã comprometido de anime profissional. Eu não sou otaku. Ah, bagulho de me chamar de... Está proibido usar essa palavra. Eu não sou otaku. Eu não me envolvo com fandom. Eu não quero saber de fandom de One Piece, de Boku no Hero. Deus me livre, fandom de Boku no Hero. Ah, é que a fandom. Não quero saber que também gosta de ler, que também gosta de assistir. Eu vou lá assistir meu negócio de boa, quieto. E não me envolvo com a fandom. Não quero saber. Eu tenho envolvimento, mas eu não sou, não faço parte do crime. Não estou cometendo crime ali ativamente. Eu só tenho algum envolvimento. É, dif é diferente. Ele falou isso é muito interessante, né? Porque é verdade. O certo é dizer quadrinho, porque é o que é um mangá, é um quadrinho. Você chama de mangá porque no Japão chama assim. Japonês chama assim. Se você não é japonês, não chama de mangá. Você não tá fazendo mangá.
Porque você não é japonês, você não tem sangue do Japão e você não nasceu e não tá no Japão. E mesmo se você se mudar, continua sendo quadrinho, porque não é o japonês que tá fazendo. Ele pode chamar de mangá, do mesmo jeito que ele pode chamar um quadrinho do Homem-Aranha de mangá. Continua sendo quadrinho, porque você não é japonês. Então, enfim. E aí, e aí eu tenho que concordar, né? Lendo isso e antes vendo os pseudo mangakas, né? Aí os caras fazem uma jornada, né, pra dizer como é difícil tá fazendo e tudo mais. Eu também queria falar outra coisa que eu acho, porque eu acho que essa leva de quadrinhos aqui, né, no ocidente, pelo menos nesse quesito, ela não é tão forte. Porque os caras não se preocupam com história, né, de contar uma boa história e da narrativa, que é um ponto que o cara também toca, né, isso é verdade. Por exemplo, eles querem ter uma identidade de traço, né, que é uma coisa que parece que primeiro você aprende e só depois você tem senso estético, né. E os caras não desenham também assim. Eles vão dizer, você quer pegar exemplo, sei lá, do Hajime Sayama. Tá, mas vocês não sabiam que quando ele foi recusado várias vezes pelas editoras que ele mandava, porque os desenhos dele eram horríveis, horripilantes. Até que ele deu sorte pra entrar em uma editora que aceitou a história, só que eles deram que, acho que acho que foi um mês, pra ele aprender a desenhar melhor. Então, quando você pega os primeiros capítulos de Shingeki no Kyojin e você acha uma merda, é porque você não viu o piloto, né? Que é bem pior do que aquilo. Muito pior. E ele melhorou. Ele melhorou. Só que o traço dele ainda não continua sendo assim tão bonito. Ele ainda comete alguns erros ali de anatomia, né? Mas ele melhorou, ele aplica bem retículo, o cenário dele, se bem que tem ajudante, né? Mas o cenário também é bem feito. Ele melhorou. Aí eles vão pegar outro exemplo, que é o One, né? Que criou a webcomic de One Punch Man, que ele também melhorou. E também é muito engraçado você falar do One quando você pega a adaptação do Yusuke Murata, que dá uma aula de como desenha, né? Aí todo mundo paga pau, nossa, não é porque o ser humano gosta de estética. Você tem que saber desenhar, né? Lógico, você não precisa ser um mestre logo de cara, porque se você desenhar, você vai melhorar. Mas seu desenho tem que ser bom, né? Você tem que contar história, não é só pelos balões de texto e tudo mais, você conta história pela narrativa, pelo desenho, aquelas imagens ali que você desenha, aquilo ali também conta história, né? É, a emoção do personagem e tudo mais, isso também conta, né? Mas parece que ninguém liga pra isso. Ah, é só ter um traço foda. E minha identidade, que esse é meu traço. Às vezes é a desculpa, né? A pessoa desenha errado e usa a desculpa de, esse é meu traço. Tá aí outro grande erro que eu vejo e narrativa, né? Tipo, as histórias não são muito legais. Por exemplo, você pega, de mangá, mangá não, né? Parar com isso. Quadrinho. Você pega um quadrinho, né? Que tem mais essa estética de anime e tudo mais. Aí você pega sei lá, os caras vão contar a história do que? Do Rio de Janeiro. É de, sei lá, de traficante, que não sei o que, de elfo de favela. Porra, pelo amor de Deus, mano. Tipo assim, não tem problema. Eu acho que na verdade eu acho problemático se você pegasse e ficasse escrevendo, sei lá, coisa do Japão, porque isso é meio estranho, do otaku, isso é meio estranho. Mas tipo, cria um mundo fictício, sei lá, ou você cria um mundo fictício, se você não gosta, né, de falar das coisas aqui, ou você bota alguma coisa interessante, sei lá, que você acha interessante, né, você pode usar alguns elementos, tipo, da sua própria cultura, ou você cria um mundo fictício, né, que é mais fácil, né, o que eu faço, só cria um mundo fictício e não pensa muito nisso. Você acha que eu fico pegando lá, escrevendo história ambientada no Japão, sendo que eu não sei coisas do Japão como se eu fosse um japonês, né? Eu não sei, eu não sou japonês pra saber. Então, tipo assim, eu não acho justo eu escrever ou ficar escrevendo coisas dos Estados Unidos sendo que eu não vivo nos Estados Unidos. Então eu prefiro criar um mundo à parte, um mundo fictício, e ali rola, né, as coisas. É bem melhor, né? Do que você tentar representar, aí tentar interpretar, aí as pessoas leem e se sentem ofendidas. Não, você tá fazendo merda aqui. Por que você tá fazendo isso? Não sei o que. Mas, né? Enfim, esse é os dois grandes problemas que eu acho que não tem. Por isso que não tem essa expressão e essa força. Por quê? O desenho não é tão bom e a história também não é tão boa assim. Que nem os caras falam
que é. E não, isso não é viralatismo, porque isso é do ponto de vista mais técnico, né? Realmente, em narrativa e em traço, realmente não é muito bom, não. Porque se fosse, né, eu acho que faria sucesso, né? Que nem um HQ comum. Porque a HQ de herói vem... E olha que eles fazem uma cagada crucial nas HQs de herói, que é ficar rebutando o universo, mesmo assim vende. Vende. E outra coisa que a HQ, ela ensina, que é bom você aprender com a HQ, é que eles são mais ousados para composição, né? É de quadros e quadrinização, que eles fazem uns negócios assim, realmente muito criativo, que você não vê sempre no mangá, porque o mangá ele é mais pólido, ele segue mais um padrão, né? Mas ainda assim eu prefiro o mangá. Só que tem mangakas, né, os quadrinhos japonês, que eles às vezes fazem coisas ousadas, e isso é massa, tipo o personagem sangrando, uma coisa muito viajada ali, né? Eles usam alguns usam mais a criatividade, né? Deus que é bem mais criativo, né? Mais sensível, assim, e tudo mais. E isso é interessante, né? É interessante. Só que aquela, né? Eu desenho também, eu gosto de criar história, eu gosto de inventar. Esse canal, por si só, também, eu considero ele um exercício de criatividade, né? Eu não considero só um lugar para eu descarregar a opinião e foda-se, eu também considero isso aqui como uma extensão do meu lado criativo, né? Ou artístico. E aí, putz, o que, é que mais eu ia falar? E aí é isso, né? Eu, tipo, desenho, mas eu também não gosto de me misturar com esses pseudo mangakas, né? Que não sei o que eles são mangakas, já faz mangá deles. Não, pra mim é que nem otaku e é melhor não me envolver com a fandom pra não ter dores de cabeça e não ficar dodói. Agora, outra coisa que eu queria falar também, aí agora já vai ser um pouco mais pessoal do que a primeira parte, que é sobre o negócio que eu tava tentando escrever, né? Na verdade, eu escrevi o livrinho, né? Acho que ficou. Se eu não estiver enganado, tem 21 páginas. Acho que 22 porque eu botei uma extra pra um desenho extra. Porque sim, sei lá, eu quis fazer um desenho extra ali. E aí, o que acontece? Vou falar um pouco do processo criativo que eu tive desse aqui. Nesse negócio, fazendo esse negócio em específico. Porque seria a primeira vez que eu lanço algum projeto, né? Tipo, aqui é um teste, um negócio experimental, né? Não é que eu vou ficar fazendo livrinho, né? Até porque minha praia é mais desenhar do que escrever livro. Até porque eu tô fazendo um livro ilustrado, né? Então faz meio que parte. Mas aí, o que é que eu fiz? Óbvio que eu não saí polindo tudo e tentando consertar erro por erro ortográfico a cada parágrafo que eu escrevia, né? Eu peguei a ideia, né? O grosso da ideia, lá ele. A ideia pura, né? Não lapidada. E aí o que é que eu falei? Eu peguei a AI e falei assim, eu vou escrever a história. E aí você só deixa pólido, né? Você corrige erros ortográficos. E aí você deixa pólido, né? Propício para um livro, né? Para esse formato. E foi o que aconteceu, né? Eu escrevo, né? De um jeito mais rústico, né? Do jeito que eu escrevo normal. E foda-se. Imaginando, né? As cenas e tudo que eu queria ali. E a IA só pole, né? Dá um polimento ali e deixa com tom de livro. Essa foi a parte. Por isso que foi rápido de escrever, né? Eu escrevi a história todinha, que acho que uns 2 dias. Né? Na primeira parte eu escrevi do começo mais ou menos até o meio. E da segunda do meio pro final. Que deu umas 21 páginas, né? Na verdade acho que é 22 contando com as artes. Beleza, essa parte foi bem suave. E confesso que foi bem satisfatória de fazer, né? Porque eu terminei boa parte. E agora a parte complicada é a parte da arte. Por quê? Porque eu fui um pouco psicopata. Né? No quesito clínico, beleza, é um modo de dizer que eu fui um pouco maluco nessa parte do desenho. Por quê? Porque eu peguei. Eu não tenho mesa digitalizadora, beleza? E eu não tenho canetinha. Se eu for fazendo no digital, eu tenho que fazer no dedo. Então eu fui pegar pra fazer no digital, direto do digital. Aí eu fiz a capa
e umas 2 páginas, né? Mas eu não vou mais fazer no digital porque é papos de estresse. Eu me estressei e eu tenho aquilo de às vezes eu não gostar das coisas que eu faço. Eu tenho esse problema sério assim comigo mesmo. E tipo, você pode dizer, esse é complexo de. Você tem algum complexo, algumas síndromes, você tem algumas questões existenciais bem pesadas aí. E sim, você não precisa me dizer essas coisas, tentar me analisar, me metaforar, porque eu sei muito bem. Eu reconheço que eu tenho. E aí eu passei um pouco de raiva, porque, tipo, tá, né, eu fiz o desenho, mas sei lá, tá bom, mas não tá bom. Tipo, gostei, mas no final eu não gostei, entendeu? Ficou meio assim. E olha que eu fiz no dedo, né? Acho que pra alguém que fez no dedo, talvez quem vê assim não acha tão merda, mas eu não achei tão competente assim. Aí chegou na capa também, não. Tá ligado? Não sei se eu curti também, mas tá lá, né? Tá feito. Tá feito, né? Provavelmente tem consistência, tem erro e tudo mais. Mas acho que quem vê de fora não percebe, né? Só a gente que desenha, né? Que é mais assim, mais sensível pra isso. Que vai entender, né? Minha neura. E falta, né, agora eu terminar. Só que agora eu tô querendo desenhar no papel. O que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar no papel. E aí eu só pego no digital e mexo na. Limpo, né, a linha e mexo ali na saturação pra ficar mais branco, mais preto, né? Preto absoluto, branco absoluto. Aí talvez bota alguns efeitinhos ali, algum blush, sei lá. Alguma coisa assim, acho que fica bom, não deve ficar ruim. Melhor do que eu me matar no digital. Vocês não estão entendendo. Eu fiz 3 desenhos de vez. Os 3 deu o quê? 1 hora. E eu não gostei de nenhum dos 3. Eu sou assim, é assim que eu trabalho. Eu sou desse jeito. Mas tá lá, né? Já fiz também a capa, né? Também deve ter, não deve estar perfeitamente, profissionalmente, tá? Mas também foda-se. Eu também me estressei até com esses pormenores, porque você fica horas fazendo negócio e ainda tem ali aqueles pormenores. Eu falei, que se foda, vai ficar assim mesmo. Foda-se. Até porque eu tô fazendo tudo sozinho, né? Roteiro e arte é sozinho, né? Praticamente. E aí, tem essa, né? Depois do estresse eu não fiz mais nada, mas eu já tenho uma ideia, né? Do que eu vou desenhar, né? Tem parte que eu já tô achando mais da hora de desenhar do que outra, né? Tem outras que eu já tô achando mais chata. Mas eu devo fazer, eu devo terminar isso. E também, né? Já indo para outro assunto, acho que desenhar é sobre isso, né? Em primeira mão é sobre se divertir, né? Se te estressa ou se é algo chato, perde a graça, né? E aí que entra também esse negócio, né? De a técnica, né? Realmente tem que ter técnica, mas, por exemplo, se vocês também acham que eu sou aquele tipo de pessoa que fica, sei lá, 5 horas desenhando, sei lá, quantos tipos de mão, ou 3 horas desenhando torso, ou 3 horas desenhando perna, vocês estão muito enganados, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz essas coisas, porque eu acho muito chato, é muito chato. E tem gente que genuinamente acha que você vai melhorar, né? Só de você ficar desenhando, sei lá, 500 pernas, 50 mãos e diferentes tipos de ângulos de cabeça que vai dar certo, né? Sendo que você tem várias outras partes, né, para estudar ali, para assimilar. E eu não sou desse tipo, né? Esse tipo mais assim, né? Eu sou do tipo que, sei lá, desenha o que gosta e aprende por assimilação, né? Olhando, assimilando e desenhando, né? Na prática, né? Eu também não sou muito de ficar escrevendo texto. Eu escrevo coisa pontual, né? E eu vou desenvolvendo a história mais desenhando do que escrevendo, né? Eu mesmo sou assim, eu sou mais assim, né? E às vezes frustra, né? Porque, tipo, você já desenha há muito tempo, né? Por exemplo, eu desenho desde criança. Só que desenhar conscientemente mesmo, tipo, botar técnicas e aprender as coisas, aí eu já aprendi mais na adolescência, né? Que tem que fazer esboço, que tem que fazer isso. E realmente melhorou, né? Eu desenho, mas até hoje eu não gosto dos desenhos que eu faço. É porque eu acho que conforme você melhora seu senso, né, estético, a sensibilidade, né, seu senso estético que você tem,
ele evolui junto, né? E você tá acostumado, e você sabe onde você tá errando ali, que pra você aquilo não é nada demais, né? Nada demais. E aí que entra subjetividade, né? Que gosto, sei lá, opinião, né? Que as pessoas. É a coisa que eu percebo que as pessoas usam meio de jeito estranho. Ai, é só um gosto, é só opinião. Não. Acho que gosto, opinião, essa parte subjetiva, ela entra em uma parte específica das coisas. Por exemplo, aqui. Pode ser que vocês vejam e vocês não achem tão mal, né? Vocês devem. Pode ser que vocês possam achar até legal, né? Que tá até que bem feito e tudo mais. Mas pra mim, não. Entendeu? Então aqui já é mais subjetivo, né? Realmente é o que eu acho, né? E não tem como você mudar o que eu acho com um elogio, né? É a mesma coisa de, sei lá, você chegar e falar, ah, você é um cara bonito, e no fundo eu achar que eu não sou. Tipo, eu tenho o meu direito de não achar que eu não sou, e você tem seu direito de elogiar. Mas isso não muda o jeito que eu me valido, o meu sistema, né, de validação, né? Que nesse caso aqui ele é mais interno, né, do que externo, nesse caso, né? Que, por exemplo, eu valido, né? Eu só acho bom o que eu faço se eu olhar e eu achar que tá bom, né? Se eu achar que tá competente. Se não, eu não acho. Eu não acho. E esse caso, né? Eu não acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz, né? Tudo mais. Até que tem hora que eu também sou assim, eu fico. Sabe, eu fico me perguntando, será que eu tô fazendo coisas assim à altura, né? Coisas realmente boas, né? Que eu realmente sou capaz de fazer, ou se não, né? Eu fico nessa, eu tenho essa síndrome, essa. Enfim. Não sei explicar, mas. É complicado, mas. Tá aí, falando um pouco sobre isso, né? Sobre arte. E sobre essa sensibilidade, né? Que não é ser homossexo. Ah, como eu choro. Como eu sou sensível. Eu acho que as pessoas também distorcem um pouco o que é ser sensível, né? Ser sensível não é exatamente isso que vocês falam, né? Não é nesse sentido. Vocês que eu falo assim, né? Que as pessoas falam, não é vocês aqui inscritos, né? Ouvintes do canal, necessariamente, né? Mas enfim, para não ficar muito grande esse negócio, eu vou acabar aqui. Espero que tenha feito sentido. Não sei se deu para entender, se ficou muito denso, porque realmente é uma coisa abstrata, sabe? Não dá pra explicar. Por exemplo, é que tem no desenho, né? Tem uma parte que é técnica, né? Você aprende. Mas tipo, expressão, feeling, sabe? Emoção, atmosfera. Não dá pra você explicar como é que faz, porque é abstrato, né? É intuitivo, você tem que ter uma sensibilidade pra essas coisas, né? Mas sim, técnica ajuda muito, não cai nessa de que, ai, você não precisa ter um desenho bom no sentido de ser profissional, de ser um mestre, realmente, você não precisa disso pra começar, mas o desenho tem que ser bom, porque senão não chama atenção, né? Às vezes não adianta ter uma história boa, ou um desenho muito ruinzão, ou um desenho bom e uma história muito ruinzona, né? Tem que ver isso aí, né? Tem que ter os dois equilíbrios da técnica e da narrativa, né? Mas enfim, é isso, né? Não sei se fez sentido, se não fez, sei lá, sei lá. Mas enfim, é isso. Lucas Andriel, pare de me encher no PV, cara. Eu não vou comer a sua bundinha apertadinha. Para, cara. Eu sou hétero.